Amados, nosso irmão Daniel, congrega na congregação do Guanabara. Isso. Também, né? Ele tem um projeto muito maravilhoso, né? Trabalha há muitos anos já no Guanabara, lá, o projeto do Sal e Luz, né? E hoje ele vai apresentar mais uma mensagem do Senhor. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos propõe, de podermos estarmos aqui todos juntos adorando ao Senhor. Agora, Pai, o teu servo Daniel falará usando a boca dele, mas as palavras, Pai, serão suas. Que o Senhor possa inspirá-lo, trazer para nós uma mensagem e que nós possamos estar sempre louvando e agradecendo o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, te adoramos, te louvamos. Amém. Amém. Que a paz de Cristo, né? E a comunhão do Espírito Santo esteja reinando, esteja transbordando nos nossos corações na manhã de hoje. Não só na manhã de hoje, mas todos os dias de nossas vidas, para todo sempre. Amém, amém. E amém. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, com os irmãos aqui de Sumaré. A última vez que eu estava com vocês ainda era o outro prédio. Vi que o prédio aqui ficou maior, mais pessoas. E que Deus seja louvado pela vida de cada um de nós. É uma alegria muito grande poder estar aqui. E eu não sou digno de estar aqui trazendo a mensagem, mas que Deus continue usando não só a mim, mas todos os irmãos e irmãs, para que continuemos na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 11. Evangelho de Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 11. Versículo 35. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor: Jesus chorou. Simples, né? Um versículo tranquilo, básico. Muitas pessoas falam que este é o menor versículo das Escrituras Sagradas. Sem dúvida, realmente é um dos menores. E eu vejo esse versículo aqui, este pequeno versículo, este simples versículo, como um dos versículos mais profundos de toda a Bíblia. A profundidade desse versículo é tamanha que meras palavras, como as que eu estou proferindo e vou continuar proferindo nessa manhã, são simplesmente incapazes de traduzir a grandiosidade deste ato de Jesus. Vamos nos recordar quando nós éramos crianças, há poucos dias, né, há poucos anos atrás, para alguns, né, que na grande maioria das vezes, uma criança, ela só consegue expressar os seus sentimentos, os sentimentos mais intensos que ela tem, através do choro. Independentemente de qual povoado, qual tribo, qual nação vivamos, o choro, ele possui uma linguagem universal, que de maneira alguma passa despercebido. A não ser que estejamos dentro de um quarto fechado, ou mesmo aprisionados, com a alma, dentro de uma alma calejada. O choro, ele é um sentimento tão intenso, tão profundo, tão incontrolável, que está sempre presente nos momentos de maior tristeza, mas também nos momentos de extrema felicidade. O choro é o ato de chorar em si, ele é um sentimento que será o único sentimento presente, e será um sentimento em comum entre cristãos e ímpios no juízo final. Os discípulos de Jesus, nós, com um choro incontrolável, com um choro imparável da grande vitória da salvação, e em contrapartida, os bodes, com um choro incontrolável, com um choro imparável do remorso, do desgosto de terem vivido uma vida
de puro pecado, sem a bênção do arrependimento. Se alguém acaso ainda tiver dúvidas da humanidade de Jesus, do Filho de Deus, do Messias, do Criador dos céus e na terra, do mantenedor de todas as coisas, ao ler este versículo, no capítulo 11, versículo 35 de Jesus, ao ver que ele chorou, e chorou não apenas uma vez, mas outras vezes, compreenderemos de uma vez por todas, não só a perfeita humanidade de Cristo Jesus, mas também a sua incomparável empatia com a sua e com a minha dor, em particular. Se há algo em nós, seres humanos, que nos humaniza perante as demais pessoas, ou perante pessoas que também estão vivendo, talvez um momento de choro, um momento de tristeza, se há algo em nós que nos humaniza, este sentimento é o sentimento do choro. Muitas vezes nós, ou mesmo alguém que conhecemos, ou pessoas que vemos em algum noticiário de televisão, ou mesmo pelo celular, que passou ou está passando por algum grande desafio em sua vida, alguma grande dificuldade, alguma grande tristeza, e o mundo, e até mesmo nós mesmos, exaltamos a força que muitas vezes essa pessoa tem quando sente na pele esse tipo de situação, e muitas vezes ela deixa de chorar. Muitas vezes a gente acha que essa pessoa é forte, muitas vezes a gente exalta esta característica, essa qualidade da pessoa. Talvez você, meu irmão e minha irmã, nesta manhã de hoje, deste belo primeiro dia da semana, que talvez para algum de nós não esteja tão belo assim, ao contrário, esteja cinzento, esteja frio, esteja entristecido, até mesmo solitário por conta da dor, por conta da dificuldade que talvez você esteja passando na manhã de hoje. O conselho que Jesus dá, diferentemente do conselho do mundo secular, é o seguinte: chore, e chore com tal intensidade, chore a tal ponto de descarregar todo e qualquer peso das suas costas, toda e qualquer mágoa, toda e qualquer aflição, coloquemos aos pés de Jesus, pois ele também chorou e entende perfeitamente, entende como ninguém, a sua e a minha dor, a sua e a minha tristeza. Vamos abrir aqui em Eclesiastes, capítulo 3. Livro de Eclesiastes, Antigo Testamento. Eclesiastes, depois de Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: palavras aqui de Salomão. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Toda a humanidade, desde o pecado de Adão e Eva, deixou de viver o período do riso, pois simplesmente optou por trilhar um caminho oposto ao caminho de Deus. O caminho não só do choro, mas também o caminho do ranger de dentes. Por mais que enxerguemos pessoas supostamente felizes aqui neste mundo, em redes sociais, viagens, consumismo e em outras experiências, de um modo geral, o infinito vazio existencial
de nós seres humanos tem o tamanho exato do nosso Deus e Pai, o Criador dos céus e da terra. O tempo do pranto, o tempo do choro, por mais que o mundo tente nos mostrar algo justamente o contrário, o tempo de chorar ainda permanece. Jesus, em nenhum momento de sua breve existência carnal aqui na terra, aproveitou, entre aspas, a vida como um ser humano natural. Em nenhum momento ele falou: aproveite a vida, só se vive uma vez, ou mesmo, curta bastante, siga o seu coração. De maneira alguma. A mensagem do Messias, ela é simples, ela é curta, grossa, direta, com poder de separar juntas e medulas, dividir alma e espírito, que julga os pensamentos e as intenções do nosso coração, sendo viva, sendo eficaz, mais cortante, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A mensagem do Filho de Deus, do Deus vivo e infinito, é a seguinte: arrependa-se, mude de direção, mudemos todos de direção, saia urgentemente da situação em que você se encontra, que nós nos encontrávamos, para ontem, do caminho do pecado, que leva à destruição da alma. Porque você, ó homem pecador, está não apenas engolindo o seu choro, mas também se divertindo, dando risadas, como um palhaço, como um bobo da corte, nas garras do maligno, nas garras de Satanás. É tempo de choro, é tempo de pranto, inclusive para nós, que somos a igreja do Senhor, que somos a menina dos olhos de Deus. Graças à misericórdia do Senhor, nós somos remidos, nós fomos justificados através do seu sacrifício, através do sacrifício do sangue do Cordeiro. Porém, muitos de nós vivemos como se esta graça terminasse em cada um de nós em particular, sem entender que as demais pessoas também precisam desta graça. Os afazeres desta vida, do dia a dia, o trabalho, a família, os estudos, os momentos de lazer, os momentos de prazer, são sim muito necessários nas nossas vidas cotidianas. E isso é óbvio. Mas o que não pode ocorrer é justamente esta inversão de valores, o que ocorre demasiado nas coisas do mundo. Essa inversão de nossas prioridades, deixando a nossa missão divina cada vez mais de lado, e as coisas secundárias, terciárias, ou até mesmo coisas menores ainda, como prioridade. E esta é uma das armadilhas mais sorrateiras de Satanás, mas uma das armadilhas mais ardilosas do inimigo. E apenas para reflexão, tirando aqui o culto do Senhor, aqui no primeiro dia da semana, porque aí a pessoa já estaria praticamente morta espiritualmente, mas tirando aqui o culto, essa reunião maravilhosa que a gente faz todo primeiro dia da semana, quantas vezes nós não trocamos um momento de comunhão, não trocamos um momento de serviço no reino de Deus por coisas secundárias, terciárias ou até mesmo menores? Eu falo isso por mim e pela minha esposa e pelo meu filho Davi. Nós pecamos muito nesse quesito. E talvez algum irmão ou irmã nesta manhã aqui presente também se identifique com esse tipo de negligência, com esse tipo de pecado. E o recado que o Espírito de Deus preparou para nós nesta manhã é que nós ainda estamos em tempo de chorar e não de rir. Se nós que vivemos neste mundo vemos dia após dia abominações as mais absurdas possíveis através da ação maléfica e dissimulada do homem pecador, e ainda de forma débil e tola acharmos que nós estamos no período do riso, só porque já usufruímos e estamos usufruindo já do Evangelho, da salvação de Cristo, é no melhor dos mundos, no mínimo dos mínimos, uma enorme afronta ao nosso Deus. É um deboche absurdo à cruz de Jesus Cristo, a toda a trajetória do Filho de Deus, tanto na terra quanto também no mundo espiritual.
O tempo do choro ainda não acabou. O mundo em si preza pela resistência que as pessoas devem ter ao se emocionarem e ao chorarem. Desde crianças, desde bem pequenos, nós somos ensinados e também ensinamos a sermos resistentes ao choro. Menino, engole o choro, larga de frescura e para de chorar, menina. Se você voltar para casa chorando, aí que eu vou te dar motivo para você chorar de verdade. Quem nunca falou isso, ou quem nunca ouviu isso? Talvez de uma mãe, do pai, talvez do avô também. Nós, infelizmente, já tivemos contato com esse tipo de situação. Ou mesmo nós mesmos já fomos os causadores desse tipo de mau procedimento. Façamos nessa manhã uma aliança com o Senhor, de cessar esse círculo vicioso, esse loop que cauteriza os nossos corações, os corações humanos desde a infância, quando nós deixamos de chorar, quando reprimimos o nosso choro e nos envergonhamos dele. Com isso nós perdemos pouco a pouco, devagarzinho, uma de nossas principais virtudes aqui nesta terra, que é a nossa humanização, que também é a empatia pela humanização também do outro, ao vê-lo chorar. Eu vejo alguns irmãos e irmãs, alguns irmãos que vêm, melhor dizendo, irmãos que vêm aqui na frente, eles se emocionam e vejo que eles de repente choram aqui na frente. Eu sinto uma alegria tão grande, porque é Deus utilizando aquele irmão, aquela irmã naquele momento, e ele vem a chorar. Isso é muito bonito, só que o mundo, infelizmente, faz com que a gente lute contra o choro. Deus, ele nos proporciona certas bênçãos que apenas são alcançadas quando nós nos derramamos em lágrimas, como oferta de bebida, como oferta líquida, como uma oferta de libação ao Senhor. No Antigo Testamento, quando o sacerdote trazia uma oferta de libação, uma oferta de bebida diante de Deus, ele a derramava. E era humanamente impossível reaver este líquido, sendo uma oferta de característica irreversível. E da mesma forma, quando nós derramamos as nossas lágrimas perante Deus, e o Pai, sendo um Pai amoroso, sendo um Deus compassivo, que não apenas entende o nosso momento de sofrimento e de fragilidade, como através de Jesus ele também vivenciou tais situações em vida, em carne, através de Jesus, pois Jesus e o Pai são um. Por sua graça ele acalenta a nossa dor. E mais do que isso, após esse choro, esse momento de derramamento, ele nos renova a esperança de que o dia do riso não tarda a chegar. Vamos abrir aqui em Salmo 30. Um pouquinho para trás aí. Salmo 30. Salmo 30, do versículo 4 e 5. Salmo 30, versículo 4 e 5. Diz a palavra de Deus: Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Após esse momento de pranto, de choro, de tristeza, o servo de Deus ele é impelido pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. É acalentado como o acalento de uma viúva ao seu único filho, sussurrando ao ouvido de nós, o servo de Deus, a seguinte frase: não temas, porque eu sou. Talvez nessa manhã estejamos passando por algum momento de tristeza, de dificuldade, talvez algum momento de angústia, ansiedade,
desesperança. E isso é mais que normal aqui nesta terra, porque nós vivemos o tempo do choro, em tempos também de pranto por toda a humanidade. E o conselho de Deus para nós nesta manhã é que você chore, que eu chore. Talvez nós precisemos chorar aquele choro antigo, aquele choro engolido, aquele choro reprimido, que há dias, meses, anos ou até décadas vem torturando pouco a pouco as nossas vidas, com requintes de crueldade. Mas que a partir do momento em que derramamos esse peso, derramamos esta angústia aos pés de Jesus, a maravilhosa paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, guardará as nossas vidas, guardará as nossas mentes, pelo poder sobrenatural do Espírito de Deus. Vamos abrir aqui em Lucas, capítulo 7. Evangelho de Jesus no livro de Lucas, Novo Testamento. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Lucas, capítulo 7. Versículo 36, diz a palavra de Deus. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois enxugou os seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Versículo 41. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Versículo 48. Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Quando nos derramamos uma oferta sincera perante Jesus, realizando também ações de graças, de uma forma extravagante, assim como essa mulher pecadora, sem nos importar com o julgamento das outras pessoas, a semelhança dela, coisas sobrenaturais, coisas grandiosas acontecem de sobremaneira. As lágrimas de corações aquebrantados sensibilizam de forma grandiosa o coração de Deus. E aquilo que antes do choro se demonstrava algo inacessível, algo inalcançável, passa a ser tangível, porque nada é impossível para o Deus que pode fazer todas as coisas possíveis. Após o choro da mulher pecadora, os seus pecados foram perdoados. Após o choro de Jesus em Betânia, Lázaro ressuscitou. Após o choro de Ana, Deus proporcionou um milagre no seu ventre, o nascimento do profeta Samuel, um dos maiores do Antigo Testamento. O choro de Paulo auxiliou no crescimento e desenvolvimento da igreja.
e o transformou no maior escritor de todos os tempos. O choro de Pedro fez com que ele fosse restaurado quanto ao seu ministério, abandonasse toda e qualquer covardia de sua parte, transformando-o num dos maiores homens que a humanidade já presenciou. O choro de Jesus no Getsêmani fez com que ele, após a Via Crucis, após sua morte, após o seu sepultamento, fosse ressurreto no primeiro dia da semana, pela madrugada. Quando se tem um filho ou uma filha pequena e é hora de dormir, nós não preparamos ele ou ela para o sono, não damos janta, levamos ao banheiro, escovamos os dentes, colocamos pijama, oramos com ele ou com ela, né, se for menina, beijamos ele, falamos que amamos, colocamos uma canção de ninar, e por mais que ele queira ficar acordado, por mais que ele queira brincar, bagunçar ou assistir um desenho, é hora de dormir. Por que agora com Deus, o Pai, sabendo que é hora de chorar, que é hora de prantear pelo mundo pecaminoso que corre a passos largos para a condenação eterna, por que então insistimos tanto em querer sorrir, mesmo sabendo que é hora de chorar e de trabalhar para que o dia do riso venha no momento oportuno? Por que será que a gente é assim? Vamos, para a gente finalizar, Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126, diz a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. É tempo de semear chorando, sem desanimar, sem retroceder, para que no futuro bem próximo, mais próximo do que nós imaginamos, colheremos o fruto do nosso trabalho espiritual com júbilos de alegria e alegria incomparável e inenarrável. Choremos então o choro divino para que Deus o Pai assim enxugue as nossas lágrimas no juízo final e cantemos de alegria o momento do riso, o momento em que o Senhor nos preparou para todos aqueles que aguardam a sua volta. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos ajude a compreendermos que nós vivemos no tempo do choro e que nós devemos semear e trabalhar cada vez mais com lágrimas, para que no final de tudo isso, no final do nosso trabalho, do nosso labor, estejamos juntos com o Senhor, para o Senhor enxugar as nossas lágrimas e assim vivemos o tempo do riso junto com o Senhor, adorando ao Senhor em espírito e em verdade para todos sempre. Nossos corações anseiam, assim como a corça anseia por águas, assim como a sentinela anseia pela alvorada, nós ansiamos por Ti. Perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós retrocedemos, mas nós não queremos mais ser assim. Queremos ser apenas aqueles que façam a Tua vontade, realizam aquilo que é necessário fazer, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos agradecidos hoje e sempre. Amém.